Nós vamos passar a defesa, então, de trabalho de graduação dos alunos Daniel Graciano da Mata e João Pedro Rodrigues Matos, que, sob minha orientação, realizaram o trabalho Complexidades em Gestão de Projetos de Análise Avançadas de Dados. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o Daniel, para o João Pedro. Desejo excelente apresentação. Obrigado, Raoni. Pode pular, Graciano. O Raoni já deu uma introduzida aí. Bom, a agenda da apresentação consiste na introdução do tema, depois a gente passa para o referencial teórico, metodologia, o projeto analisado, no qual foi feito estudo de caso, aí a gente vai para resultados de discussão e termina na conclusão. Bom, o tema abordado no trabalho foi complexidade em gestão de projetos de análise avançada de dados, e aí a gente tem que a análise avançada de dados se refere a, dentro das três esferas de análise de dados, existe aquela da análise descritiva de dados, que é a análise mais comum que você vê nos relatórios corporativos, nos projetos convencionais de TI, e aí tem as outras duas esferas que são consideradas análises avançadas, que são a preditiva, que entra a inteligência artificial, machine learning, os métodos que usam dados passados para achar resultados futuros, e os métodos prescritivos, que aí entram otimização, simulação, que usam o sistema atual para achar a melhor forma de organizar esse sistema, ganhando eficiência dessa forma. O objetivo do estudo é identificar os fatores que impactam na complexidade de projetos de análises avançadas, justamente para melhorar a gestão desses projetos, e a importância disso porque análise avançada de dados é um mercado de trilhões de dólares, segundo a McKinsey, algo na ordem de 20 trilhões de dólares por ano, e mesmo assim, com toda a relevância no momento atual, e os investimentos e impactos causados pela área, a taxa de fracasso nesse projeto chega a 80%, segundo um artigo do Bojinov na Harvard Business Review. E aí fica um exemplo de sucesso de implementação de análise avançada de dados, que é a implementação de inteligência artificial no JP Morgan Chase, que é o maior banco do mundo. Eles usaram inteligência artificial para analisar contratos, e aí eles conseguiram cortar 360 mil horas de advogados por ano. Perfeito. Então, aqui vamos passar primeiro por um referencial teórico, mais focado na parte de complexidade em projetos. A primeira coisa que é importante ressaltar, não existe hoje na literatura um consenso sobre uma definição para o que seria complexidade. Tá? Nós trouxemos dois dos principais autores aqui que conseguiram sintetizar um pouco melhor essa ideia. O primeiro seria o trabalho de Vidal e Marley, que ele define a complexidade como sendo a propriedade que torna difícil de compreender, prever e de manter o comportamento daquele projeto, e também que se manifestaria em termos do tamanho do sistema, né, do projeto, de tudo ali, do cronograma, a variedade de stakeholders e atividades, ou seja, quantas pessoas estão interessadas naquele processo e quantas coisas têm que ser feitas, a interdependência entre isso tudo, né, o quão dependente são essas pessoas, essas atividades, uma coisa da outra, e também o contexto onde elas estão inseridas. Tudo isso significa que aumenta a complexidade, né? Existe essa possibilidade. O outro ator seria o Baccarani, ele aponta a complexidade como sendo características de um projeto com muitas partes variadas que sejam interdependentes. Novamente, várias partes interdependentes ali, né? Que se juntam aumentando a complexidade. E as dimensões que ele aponta seria a questão da diferenciação, ou seja, o quão diferentes são essas atividades, essas pessoas, esses interesses, e a interdependência, que seria o quão dependente uma coisa é da outra, né? Como uma atividade vai ser da outra, uma entrega da outra. Mas como não existe esse consenso, a maioria dos outros estudos passaram a focar em quais fatores geram complexidades em um projeto. E nós fizemos aqui essa síntese em um quadro para essa apresentação. Esses aqui são os fatores que nós identificamos na literatura que implicam em complexidade em projetos. O primeiro desses fatores seria o tamanho, ou seja, quão grande é aquela estrutura, aquele projeto, aquele cronograma, né, o tamanho impacta diretamente. O segundo seria de interações e interdependências, então, quanto é frequente as interações entre todos aqueles, todos os sistemas, e também o quão dependente são essas atividades, essas pessoas. Né? A forte dependência
uma atividade da outra também implica em complexidade. O outro fator seria o de stakeholders, seria ali quantos participantes, né, quantos participantes diferentes também, se vocês pensarem no caso, por exemplo, às vezes tem o funcionário, o gestor, um cliente, então você vai aumentando essa lista, isso vai te gerando mais complexidades, mais imprevisibilidades ao longo do processo, né? O quarto fator seria de divisão do trabalho e de engenharia simultânea, que entraria ali sobre também a alocação de equipes, com quantas pessoas, como que essas pessoas vão dividir as tarefas, né? Essas tarefas dependem muito uma da outra, como que elas vão acontecer paralelamente, tudo isso daí entra numa questão de aumento de complexidade também, né? Fica mais imprevisível na medida do projeto. O quinto fator seria o de tecnologia, diretamente relacionado a quantas tecnologias diferentes estão sendo utilizadas, né? Muito dos casos também, em análises avançadas, a gente tem as empresas com sistemas legados, ou seja, precisam fazer projetos novos, mas os sistemas que coordenam aquela empresa ainda são muito antigos, então isso implica em complexidade, também questões sobre velocidade de desenvolvimento, as especificações tecnológicas não serem muito compatíveis, né, do projeto com o sistema da empresa, que eu falei, isso tudo implica nessa complexidade. O sexto fator seria do fluxo do desenvolvimento, né, seria as coisas que podem impactar o andar daquele projeto, seja questões externas, né, a gente colocou aqui mercado ou política, ou então questões internas. A empresa pode querer acabar com o projeto, é uma coisa que pode impactar o fluxo, né. O sétimo fator seria o de objetivos, metas e do escopo do projeto, e aqui vale um adendo que espera-se que isso seja, assim, entende-se que isso seja um alinhamento comum em projetos, né, todo mundo está ciente do que são os objetivos e metas, mas a literatura nos aponta que isso daqui é um precursor de várias dessas decorrências da complexidade. Aqui nascem muitas incertezas. Essa questão do alinhamento sobre os resultados, principalmente em análises avançadas, por exemplo, que não é possível você ter certeza do resultado antes de fazer o trabalho, né, justamente ao contrário, você faz o trabalho para ele te dar um resultado. Então, esse tipo de coisa pode gerar frustrações e esse alinhamento ele costuma ser mais difícil. Então, ele é um fator de complexidade. O oitavo fator aqui seria o de dados, porque análises avançadas de dados, né, é a fonte de todo o trabalho ali, e a parte dos dados, quando eles são entregues mal estruturados, são incompletos, ou então até mesmo a parte do acesso a esses dados é uma complexidade, né? Se vocês pensarem em plantas grandes, industriais, assim, são vários pontos ali que fornecem dados, que precisam ser juntados, né? Então, isso tudo implica em complexidade, e a nona, que a gente identificou e última, seria a da documentação, porque uma vez entregue o projeto da análise avançada, sem a documentação, você gera problemas pós-entrega, que seria a inutilização daquele trabalho, né, daquele sistema criado, após os profissionais ali envolvidos saírem. Se as pessoas perderam aquele know-how, elas acabam não conseguindo mais utilizar aquele sistema. E aí a metodologia que nós fizemos, tá? Nós fizemos um estudo de caso em uma consultoria especializada em otimização matemática. Na nossa metodologia, os primeiros passos foram de revisão bibliográfica, identificamos os conceitos sobre complexidade e também os fatores que geram complexidades em projetos presentes na bibliografia. Depois nós fizemos, né, a parte em campo, definimos junto com essa consultoria qual que seria o projeto ali, definimos um projeto que tinha aspectos, sim, de complexidade, e que eles tivessem acabado recentemente, né, para ainda estar fresco na cabeça das pessoas, porque nós fizemos entrevistas semi-estruturadas com as pessoas que geriram aquele projeto. E gravamos elas e transcrevemos essas entrevistas para depois fazer as partes de análise e conclusões. Utilizamos aquela transcrição para fazermos uma identificação sobre qual seria essa relação entre as respostas e também com os fatores de complexidade. A nossa entrevista semi-estruturada, as perguntas focavam em alguns fatores e nós norteamos as respostas deles em uma comparação com esses fatores identificados. E por fim, né, sintetizando esse conhecimento, nós montamos esse template apontando qual seria os fatores de complexidade e também elaboramos um template para acompanhamento dessas complexidades no tempo. Bom, e aí aprofundando um pouco mais sobre a empresa na qual a gente realizou o estudo de caso, ela é uma consultoria de otimização matemática, como o Daniel já falou. Os clientes costumam ser grandes plantas industriais que precisam tomar decisões complexas de compra de matéria-prima e que não têm ferramentas
que proporcionem uma base quantitativa para se tomar de decisão. E aí a importância é que o aumento de eficiência nessas decisões, que envolvem alocação de bilhões de dólares todos os anos, leva a economias de dezenas ou até centenas de milhões. A gente botou até, mas normalmente são centenas de milhões por ano. O projeto no qual foi realizado o estudo de caso foi realizado na maior empresa do ramo em indústria de base. Qualquer indústria de base já tem um volume gigantesco. A estrutura do cliente consiste numa planta integrada que tem 7 macroprocessos e basicamente cada processo desses é uma planta separada por si só. E a dor que a consultoria se propôs a resolver foi o processo de tomada de decisão de compra de matérias-primas. Porque o método que eles utilizavam tinha muitas simplificações e era basicamente um método heurístico ali. Eles tomavam decisões de forma linear entre os processos e não levavam muito em consideração a interação entre as entradas e saídas dos processos entre si, né? Eles não olhavam a decisão de forma global, por assim dizer. E aí a solução que foi ofertada pela consultoria é uma ferramenta de otimização que modela o processo produtivo por inteiro. Então, tem uma visão integrada do processo de tomada de decisão. Não necessariamente um processo vai ter a decisão que otimiza, entre aspas, o produto dela. A ideia é que a ferramenta otimize o resultado da planta como um todo. E aí, dessa forma, consiga gerar ganhos econômicos maiores. Sobre os entrevistados no estudo de caso, a gente entrevistou 3 pessoas. Uma delas foi o consultor, tem 4 anos de empresa, formado em engenharia de produção, e a função dele é ser o responsável técnico pelo projeto. Então, ele que modelava os processos, apresentava as propostas de modelagem para os clientes, alinhava os resultados com os clientes e validava os códigos. O segundo entrevistado foi o gestor de projetos, tem 1 ano de empresa, formado em engenharia química, e que é responsável pela gestão do projeto, então o cronograma, entregas, alinhamento de expectativa com clientes, em reuniões mais de projetos, né? E o terceiro entrevistado foi o sócio, tem 10 anos de empresa, formado em engenharia de produção, e aí ele tem uma função mais de alinhamento comercial com os clientes, e tem um papel de referência técnica na empresa, mas ele não atua no dia a dia como referência técnica, né? Como diferente do consultor. E aí, é importante falar, tá? A cada entrevista daquela ali tinha uma média de 1 hora, né? Eram entrevistas um pouco maiores, mas conseguimos extrair bastante informações com eles. E trazendo aqui os 3 principais macrotópicos que nós chegamos nos nossos resultados também. A primeira coisa que é importante ressaltar é que todos os fatores de complexidade que identificamos na bibliografia, eles foram encontrados se manifestando no projeto. Só que a questão é que eles se manifestaram em graus diferentes, né? E vale ressaltar que os graus mais elevados nesse projeto na indústria de base foi a questão do fator do tamanho, é uma indústria gigantesca, as interações, interdependências, vários pontos focais ali a serem considerados, e também a questão dos dados, foi o grande gargalo para eles ali na maioria do tempo. E aí outra coisa também que nós identificamos seria um novo fator de complexidade que não estava presente em nenhuma das literaturas que nós consultamos, que seria o fator de complexidade de recursos humanos, certo? Seria um fator atribuído à atração, retenção e capacitação de pessoas, bem como a curva de aprendizagem que essas pessoas precisam ter ao longo do projeto, porque não basta só ter a pessoa que domina ali as técnicas, mas cada contexto de um projeto é diferente, então até o profissional mais experiente ele vai ter uma curva de aprendizado muito acentuada ao longo desse projeto, e isso se torna uma complexidade, gera uma imprevisibilidade ali para a equipe que está gerindo. Essa pessoa pode sair a qualquer momento, sabe? E aí a terceira coisa também que é importante ressaltar é que a gente encontrou nesse projeto a mitigação de fatores de complexidade. Objetivamente, essa consultoria gastou tempo e energia para mitigar a complexidade de objetivos, metas e escopo do projeto e também de stakeholders. Eles fizeram muitos alinhamentos, garantiram que todos aqueles ao seu redor sabiam muito bem o que seria entregue, quais eram as expectativas, fizeram esse trabalho para poder ponderar todas essas entregas. E também a gente percebeu essa visão da complexidade enquanto riscos e oportunidade, pensando aqui em recursos humanos.
Se a minha complexidade aumenta com o tempo, então fazer estratégias de atrair pessoas antes dos projetos e estratégias de retenção de pessoas durante o projeto já seria ali uma visão de como eu mitigaria essa complexidade. Bom, e aí a gente trouxe um quadro sumarizando as complexidades achadas no projeto e o nível de manifestação delas no projeto. A gente estratificou entre fraco, moderado e forte a manifestação, sendo que as complexidades classificadas como fracas e moderadas são complexidades que ou apareceram muito pouco no projeto, ou apareceram, mas já era algo mapeado, então o risco foi mitigado. Aí a gente traz o exemplo, por exemplo, de objetivos, metas e escopo do projeto. É um risco que aparece no projeto, mas ele foi mitigado através de alinhamentos. O alinhamento, inclusive, foi alterado para esse projeto, ele era feito de forma corrida, em texto, e nesse projeto especificamente ele começou a ser feito de forma com mais imagens, então muitos fluxogramas, etapas iterativas de validação do cliente, etc. E divisão do trabalho também em engenharia simultânea foi um que a gente classificou como moderado. Ele apareceu no começo do projeto, mas foi mitigado. E aí, os projetos com manifestação forte, a gente tem tamanho. Tem uma frase do consultor que diz que, devido ao tamanho do projeto, foi muito difícil modelar as interações entre cada uma das plantas. Então, foi uma complexidade enfrentada durante todo o projeto. A gente teve dados, que foi basicamente a maior fonte de complexidade do projeto, até traz o cronograma, porque eram muitas áreas focais que deviam fornecer dados. As pessoas nessas áreas focais não eram dedicadas exclusivamente para isso, aquela coisa da estrutura matricial, né? Eles tinham um reporte funcional e, basicamente, fornecer dados era uma função ali de projeto transversal. Então, acabou que foi muito difícil gerenciar isso. Interações e interdependências também é uma manifestação forte no projeto, até pela natureza da planta, né? Uma planta integrada. E recursos humanos, que é o fator que a gente identificou, fator novo, né, que a gente identificou nesse projeto, justamente pela natureza dos projetos de análise avançada de dados, que, assim, e essa é uma frase do sócio da empresa, ele diz que a maioria das habilidades que são necessárias, elas não existem na academia, no mercado. Elas são desenvolvidas durante o projeto, e o máximo que você pode fazer é, se aparecer uma oportunidade em outro projeto, você aproveitar essa oportunidade. Então é muito diferente de um projeto tradicional em que recursos humanos é literalmente um recurso, né? Você tem pessoas qualificadas que você pode contratar e alocar como um recurso mesmo. Então a gente trouxe esse quadro. Perfeito. E aí, sintetizando esse conhecimento, nós também elaboramos essa ferramenta que seria a matriz de complexidade por impacto, né? Uma forma da pessoa mapear ali aqueles fatores e tentar alocar essa complexidade ao longo do tempo. A ideia é que isso aqui seja embutido nas rotinas da empresa também, né? Ela permite você mapear isso tudo, ela é adaptável aos outros projetos e ela também seria adequada ali, pois várias empresas já usam o modelo matricial, então seria fácil de utilizar nas rotinas. E vale ressaltar que a gente bolou essa ferramenta sabendo que é uma ferramenta qualitativa. Então, ela vai depender muito da expertise daquelas pessoas que estão envolvidas no projeto e tudo mais. E a gente trouxe aqui, né, como é que seria a visão do projeto que nós identificamos. Lá nós montamos a matriz, né, a de dados e recursos humanos como sendo maior complexidade, mais crítico, até pelas naturezas que eles enfrentaram. E a ideia seria utilizar ela dessa maneira, né, uma forma visual dos gestores de projeto poderem ir acompanhando ela, né, e saber onde alocar tempo e esforço. E por fim, né, aqui a gente traz as nossas principais conclusões. É importante ressaltar, né, nós identificamos os fatores de complexidade e o grau de manifestação deles nesse projeto. Foi proposto um template, uma matriz, que era o nosso objetivo, para apoiar os gestores de projeto através desses conhecimentos sintetizados. Nós também identificamos esse novo fator de complexidade, que seria o de recursos humanos, é uma contribuição. Também é importante levantar que existe essa limitação, que o estudo foi feito em apenas um único projeto, que utiliza apenas uma única técnica, certo, de análises avançadas. Também que existe uma escassez de literatura nessa área, principalmente focada em análise de dados avançados, né, ainda é uma ciência considerada de fronteira, pela falta de consenso, e que existe nessa visão, né, a sugestão de pesquisas futuras, seja utilizando de outras técnicas ou de projetos ainda em andamento. Perfeito?
Aqui está as referências que a gente utilizou no slide, e muito obrigado pela atenção de todos.